Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, imprensa, distinto público que nos honra nessa tarde, espectadores da TV Assembleia, senhoras e senhores. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer, em nome do povo do Alto Paraupeba e Vale Piranga, a presença no mês passado, no final do mês passado, do nosso secretário de Governo de Obras, do Dr. Carlos Melles, que se fez presente na nossa reunião itinerante da Associação dos Municípios do Alto Paraupeba e Vale Piranga, na cidade de Entre Rios, onde tivemos a oportunidade de presenciar as várias obras que vão melhorar e muito a infraestrutura lá da nossa região. Então, eu gostaria de agradecer ao nosso Dr. Carlos Mendes, nosso secretário de Obras, e dizer da satisfação e da alegria por essas grandes obras que vão ser e já estão sendo executadas em nossa região. Liberação de várias pontes, a liberação dos recursos para terminarmos lá a MG 270, que vai ligar Entre Rios de Minas a Passatempo, com isso incrementando mais ainda o nosso desenvolvimento econômico, facilitando e encurtando as distâncias entre a BR-040 e a BR-381, que facilitará muito o caminho para São Paulo e Divinópolis. Agradecer também a obra que vai ficar quase em torno de mais de 100 milhões de reais, que é a duplicação da nossa MG 383, que liga Joaquim Murtinho a Sombraço Açuí, com criação de 2 viadutos, construção de 2 viadutos, uma ponte, obra orçada em mais de 100 milhões de reais. Isso é o governo do Estado, isso é o governo do nosso professor Antônio Anastasia, e que nós, do Alto Paraupeba e Vale Piranga, só temos que agradecer esse empenho à nossa região. Mas o que me traz, senhor presidente, a ocupar essa tribuna nessa tarde, é a situação dos aposentados no Brasil. Nosso estado de Minas Gerais, segundo os dados oficiais mais recentes, possuía em dezembro de 2011 um contingente de 1.862.192 aposentados, entre aposentadorias por idade, invalidez e tempo de serviço. É um contingente significativo de mineiros, que tem rendimentos sujeitos às regras estabelecidas pelo INSS. Esse número ainda torna-se mais significativo quando consideramos que o número de pessoas que dependem desses rendimentos aposentados é muito grande. Famílias inteiras sobrevivem sustentadas pela renda que tem origem na Previdência Social. A perda do poder aquisitivo dessa parcela da população tem um impacto considerável sobre a economia mineira. Só este dado já seria relevante, se não bastasse a dificuldade que é imposta a essas famílias com a constante redução do poder de compra do aposentado de maneira geral. A justiça na atualização dos rendimentos dessas aposentadorias não é apenas uma questão individual do aposentado, mas toma uma dimensão social, quando se trata do reflexo em escala do consumo gerado pelo universo das famílias que dependem da renda dessas aposentadorias. Não bastasse essa importância, tivemos que ouvir, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão anunciar em meados do mês passado, entre os dados básicos da LDO para 2013, que o aposentado, mais um ano, não terá aumento. Somente o reajuste da inflação calculado pela variação do INPC. De que adianta tanto dinheiro acumulado na União, se não é possível fazer justiça àqueles que construíram o nosso país? Isso é uma pergunta que nós não podemos deixar de questionar, principalmente como agentes políticos. No início do mês de abril, eu me senti homenageado e honrado quando visitei a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Conselheiro Lafayette. Além das gentis palavras e do largo sorriso estampado no rosto daquelas pessoas, não restaram dúvidas quanto às boas-vindas. Ouvi atentamente o que diziam. Eles, senhoras e senhores deputados, os aposentados não pedem mais do que um tratamento justo e respeitoso. É importante salientar que, neste ano, 988.282 brasileiros despencaram para o salário mínimo, segundo dados levantados pela Confederação Brasileira de Pensionistas e Aposentados. Ainda de acordo com a mesma entidade, o poder de compra da categoria daqueles que ganham acima de um salário mínimo sofreu uma redução catastrófica. As perdas representam 76,54% de 94 até 2012. Neste ano, a perda representou uma diferença de R$ 87
para quem ganha 2 salários mínimos. Isso porque o reajuste do mínimo foi de 14,1%, ou seja, o aposentado receberia R$ 1.244 mensais. Porém, com o reajuste de 6,08% para quem ganha acima do mínimo, este aposentado receberia apenas R$ 1.156. Essa diferença pode nos parecer pequena, mas a fase da aposentadoria é uma fase da vida. Normalmente, as pessoas têm um custo de vida maior, e a diferença ocorrendo de ano a ano se acumula, provocando um efeito em cascata de achatamento dos rendimentos dos aposentados. Para alguns, essa diferença pode representar a compra dos remédios, de uma alimentação melhor, principalmente numa etapa da vida onde que o organismo precisa de uma nutrição mais adequada. Eu, como médico, não posso fechar os olhos para essa situação. Com esse tratamento diferenciado, desigual, a tendência com o tempo é que a maioria dos aposentados venha a ter um rendimento em torno de um salário mínimo, muito abaixo das suas contribuições previdenciárias para receber muito mais. Essa é a realidade, senhor presidente. Essa realidade, ela é muito séria. Enquanto ninguém levantar a voz e nós todos unidos não tomarmos um posicionamento, a situação perdurará. E quem perde numa situação como essa são os trabalhadores que constroem a nossa nação. Quero, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ser um dos representantes dos aposentados nessa casa. Não posso ficar indiferente a essa situação, principalmente após constatar a disposição daquelas pessoas de cabeças brancas, que, apesar de enfrentar uma política perversa, e não pretendem abandonar as trincheiras e desistir dessa boa luta. No que eu puder, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou agir para contribuir com os aposentados na luta pela justiça que eles merecem, pelos direitos que conquistaram no decorrer dos anos. E aproveito e convido a todos os senhores e senhoras deputados a nos ajudarem nesse intento. Para finalizar, senhor presidente, quero comunicar aos nobres pares dessa casa que dei entrada a um projeto de nossa autoria, juntamente com a deputada Lisa Prado e o deputado Juninho Araújo, visando garantir aos maiores de 60 anos de idade gratuidade no transporte público intermunicipal. Esse é um projeto que tem como escopo, senhor presidente, se for aprovado, preencher uma lacuna que existe hoje no Estatuto do Idoso, que só confere gratuidade ao transporte interestadual e o transporte público urbano e semiurbano. Então, nós precisamos preencher essa lacuna e conto com os nobres pares. Vou permitir uma parte ao nobre colega Luiz Henrique. Deputado Glaicon Franco, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por trazer a essa tribuna um importante tema relativo aos aposentados. O Brasil, a cada ano que passa, aumenta a longevidade da sua população. Hoje, nós que estamos na ativa, com certeza, daqui a alguns anos, seremos todos aposentados. Fica aí essa importante reflexão para o Brasil. Nós estamos necessitando, presidente Zé Henrique, de fazer uma reforma tributária e, principalmente, uma reforma previdenciária, para justamente valorizar aqueles que ajudaram e ainda ajudam muito a construir o futuro do nosso país. Parabéns, Vossa Excelência, por abordar tão significativo tema. Muito obrigado, nobre colega Luiz Henrique. Esse tema desse projeto nosso, senhor presidente, nós vamos estar discutindo mais detalhadamente em outra oportunidade. Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma boa tarde. Muito obrigado, senhor presidente.